Para nós que não vivemos no Oriente e estamos muito acostumados não apenas com culturas ocidentais, mas trazendo para a cultura pop, com o estilo de narrativa e de histórias estadunidenses, é sempre muito interessante ver como a criatividade pode ser explorada de jeitos diferentes. E se você, assim como eu, gosta de animes, existem histórias que pela sinopse você vai dar um sorriso e pensar, isso só poderia ser um anime. Eu não consigo imaginar uma história como essa saindo da cabeça de um estadunidense. E quando eu falo isso, eu nem sequer estou atestando em prol da qualidade da obra, mas apenas pela forma em que a história é montada, por como a sinopse inicial pode ser diferente e ter um cheiro de coisa fresca quando a gente ouve pela primeira vez. Mesmo sendo extremamente simples, e em particular, isso é o que me deixa mais animado. Spy Family é um anime que junta várias ideias diferentes para contar uma história extremamente original, tal qual uma família composta por 3 pessoas, em que cada uma delas, ora, são pessoas diferentes, né, com coisas diferentes para oferecer uma outra. São 3 ideias postas à mesa, trazidas por pessoas prontas para fingir que tá tudo bem e deixar os problemas do trabalho completamente de escanteio dentro de casa. Já pensou se a filha dele soubesse ler mentes? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Esse vídeo vai ter spoilers dos 2 primeiros episódios da série, tá? É só a introdução, eu vou falar bastante coisa, mas eu juro que não vai estragar a experiência. Posso já pedir pra você aproveitar e deixar o seu like no vídeo e a sua inscrição? Cara, eu não consigo contar a sinopse de Spy Family sem ficar com um sorriso desse tamanho no rosto. O personagem principal da história é o Lloyd, ou se você preferir chamá-lo da maneira correta, Twilight. Ele possui esse codinome pois ele é um espião de altíssimo calibre. Foi designado para a missão mais importante de sua carreira. O seu país está em uma iminência silenciosa de guerra, e Twilight então é designado para a missão de se aproximar de maneira silenciosa de Donovan Desmond, um membro do Partido da União Nacional e a pessoa cujas informações irão ajudar a inteligência a preparar os seus próximos passos, a fim de colocar um fim elegante à guerra antes mesmo que ela comece. Para essa missão, é claro que o Twilight vai ter que se aproximar de Desmond da maneira mais sutil e orgânica possível, de modo que não levante suspeita. E para isso, a agência em que ele trabalha diz que a forma mais fácil para ele se aproximar de Desmond será matriculando uma criança na escola em que o filho dele estuda, fazer essa criança ter ótimas notas, pois existe um evento social dessa escola, que é a escola mais renomada e engomada do país, em que o Desmond sempre está presente por conta de seu filho. Esse evento é uma ótima oportunidade para o Twilight se aproximar dele. Pera, você deve estar pensando, eu disse que é necessário matricular uma criança na escola? O Twilight, logo nas primeiras cenas do primeiro episódio, deixa muito claro pra gente, espectador, através dos seus sentimentos, que conceitos comuns da nossa vida, como filho, amores, família, são coisas que ele simplesmente renegou. São coisas das quais ele abriu mão e simplesmente esqueceu que existiam desde que ele assumiu o trabalho dele como espião. Toda profissão possui o seu ossos do ofício, e o fardo de ser espião é justamente ser privado de muitas coisas que são socialmente consideradas normais. Então a reação do Twilight ao receber a missão é de cuspir o café que ele estava bebendo. Como assim ele precisaria de uma filha? Melhor ainda seria se ele tivesse apenas uma semana para realizar a matrícula dessa criança hipotética na escola. Sim, era de fato todo o tempo que ele tinha. Esse homem que não tinha nenhum interesse em ter laços profundos com pessoas, por conta do seu trabalho que o induz a ser um lobo solitário, se vê repentinamente obrigado a adotar uma criança. E lá vai o Twilight atrás de uma cria. E ele adota a criança mais fofa da história das crianças fofas. No orfanato ele conhece a Anya, que, gente, é uma criança impossível de não se apaixonar. Ah, e um detalhe aí sobre a Anya, né? Uma nota de rodapé aí que nem é tão importante, eu vou falar mais porque é um detalhe bacana e eu acho que talvez vocês se interessem nessa informação. Mas a Anya é uma telepata. Lembra que eu falei que tem história que a sinopse é tão doida que só poderia ser um anime? A gente não tem explicações ainda sobre os poderes em si da Anya. Tudo que nós sabemos é que ela foi um experimento de laboratório, mas a finalidade dessa experiência ainda é um mistério. Twilight, como o espião habilidoso que ele é, estava observando a Anya nos mínimos detalhes para perceber se ela era uma criança inteligente, que valeria a pena o investimento que ele teria nela para conseguir fazer a matrícula na escola. Afinal, a escola que ela tem que entrar é bem barra pesada para conseguir. E definitivamente ele não tem segundas chances para essa missão. Então, enquanto Anya fazia palavras cruzadas difíceis demais para a capacidade dela, que ainda é só uma pituquinha, ela ouve os pensamentos do Twilight e conseguiu as respostas para as lacunas, o surpreendendo. O Twilight então adota a Anya e logo no primeiro episódio, ele recebe uma missão extra para fazer. Uma missão de importância e de escopo menor,
Yor, claro. Mas é muito interessante como a gente tem ali as primeiras cenas desses dois se conhecendo, criando um laço. A Anya ouvindo tudo que se passa pela cabeça do Twilight e ela fica pensando, meu Deus do céu, a cabeça do meu pai é uma bagunça. Ele é um espião, ele me adotou só pra me colocar na escola e vai ter uma guerra, não sei o que. A Anya entra em parafuso, né? Mas ok, então a gente tem esse momento, né, dos dois ali criando o laço deles pela primeira vez. E então a série muda rapidamente de tom, ao focar na missão secundária do Twilight. Mas por pouco tempo, a série veste uma linguagem de série de espionagem, que culmina em uma excelente cena de ação, para então voltar à sua linguagem mais colorosa de antes ali com a Anya. É alucinante a sensação de que a própria série, como linguagem, está disfarçada perante dos nossos olhos. E em momentos que ela assume a roupagem de ação, é de tirar o fôlego porque é extremamente bem feito. Já que não tem como, você vai torcer pro Twilight porque o homem é um poço de carisma. Mas ei, essa família ainda não tá completa. Para poder matricular a Anya na escola, era necessário ir para uma entrevista, que é uma etapa que corta muita gente. E para se apresentar nessa entrevista, é de bom tom ir com uma família completa, né? Eu não quero entrar no mérito de que o Twilight e a Anya podem os dois ser uma família completa, mas a história tá ali emulando uma alta sociedade claramente conservadora e tal, então enfim. E é nesse ponto da história que a terceira integrante do triozinho aparece, a Yor. Uma mulher extremamente dócil e gentil que sofre muito abuso psicológico das suas, entre aspas, amigas, pois todas elas consideravam a Yor inferior por não possuir um marido. E segundo elas, na idade da Yor, não ter um marido ainda era algo muito mal visto. Alô, alô, amizades tóxicas, a gente vê por aqui. Eis que Yor tem uma festa para ir que ela quer ser bem vista pelas pessoas do círculo social em que ela está inserida, mas como ela faria isso sem um bendito marido? Como Twilight conseguiria nos 3 dias que lhe restavam uma mulher para se apresentar como a mãe de sua filha na entrevista? É nesse momento que a vida dos dois se cruza. Os dois se trombam ao mero acaso em uma alfaiataria e ambos pensam que aquela seria a oportunidade perfeita para cada um deles. A Yor demora muito pouco para pedir pro Twilight acompanhar ela na festa, então ela pergunta se ele não se importaria de que ela o apresentasse como seu marido. E pro Twilight, que é muito conveniente se aproximar dessa mulher o mais rápido possível, aceita de prontidão, vamos que vamos. Então, justo no dia da festa, o Twilight recebe uma missão secundária. Ô, cacete. Ele precisa atender o chamado o mais rápido possível, mas promete pra Yor que ele vai pra festa. Então ela vai sozinha, o que é horroroso. O pessoal fica desdenhando ela, muitas amigas tiram sarro dela, falando, esse seu marido aí deve ser mentira, ele nem deve existir de verdade. E quando a Yor tá sem esperanças, tadinha, prestes a ir embora, o Twilight chega na festa, extremamente acabado, mas com toda a elegância que esse homem esbanja. E sai se apresentando pra todo mundo, declarando seu amor pela Yor na frente de todos. E as amigas da Yor ficam malucas da cabeça com aquilo, né? Não acreditando no que elas estavam vendo. Eu juro que eu tenho um marido. Eu só acredito vendo. Elas vendo. Não acredito! Eles vão embora pouco tempo depois, porque o Twilight diz que ele teve um problema com o paciente. E esse doido conta pra todo mundo que ele é um psiquiatra, né? É um safado. Então ele se mete em uma perseguição, tentando despistar homens atrás dele, com a Yor no banco do passageiro sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Ele diz para ela que é algo do trabalho e ela simplesmente aceita. Isso até o momento em que eles estão num beco com vários homens vindo pra cima deles, e a Yor desce o cacete nos caras. Porque essa série não para de entregar nunca. É o presente que não acaba. Gente, então, essa família é composta pelo pai, um espião, a filha, uma telepata, e a mãe, uma assassina. Atendendo pelo codinome de Rosa Selvagem, Yor é uma assassina extremamente letal e sanguinolenta, trabalhando no dia a dia para que ninguém suspeite de que ela é uma pessoa normal, para ter tempo de fazer as suas missões e executar os seus alvos à noite. Não tinha ninguém melhor no planeta pro Twilight se casar. E o que é muito importante aqui é que eles não compartilham seus segredos um com o outro. Os dois se contentam muito com a conveniência maluca que um foi pro outro, pela forma como cada um caiu do céu, mas ninguém questiona nada. A Yor não questiona os caras indo atrás deles, e o Twilight não questiona as habilidades de luta completamente fora do comum dela. E sabe por que eles não questionam? Porque o senso de normalidade desses dois é extremamente adulterado pelos trabalhos que eles exercem. Esses dois não são pessoas normais que veem o mundo de uma maneira normal. Então o meu senso de normalidade e o seu senso de normalidade não são compatíveis com o senso de normalidade do Twilight e da Yor. Para os dois, esse tipo de situação é perfeitamente aceitável. É só uma terça-feira. E você tem noção que tudo isso que eu te contei nesse
vídeo cobre apenas os 2 primeiros episódios, então os dois se casam, não de verdade, né? Mas eles se casam, a Anya ama a Yor, e daqui pra frente, a história irá flutuar entre os percalços, né? Para que o Twilight consiga fazer a missão dar certo, e a relação entre esses 3 personagens. Como eu disse no começo, nenhum deles leva à mesa os problemas dos seus trabalhos. Todos eles aparentam e performam normalidade da melhor forma que eles conseguem. Mas a filha telepata sabe de tudo. É fenomenal como Spy Family faz com que os momentos empolgantes sejam de tirar o fôlego e os intercala com momentos que dá uma vontade maluca de ser pai. Porque conforme a história avança, não tem como não olhar pro Twilight, pra Yor e achar que eles são perfeitos um pro outro. E claro, não dá pra não se apaixonar pela Anya. É muito comum ela ficar ouvindo os pensamentos dos dois e ficar horrorizada com: meu Deus do céu, minha mãe pensa assim? Como assim a minha mãe é uma assassina? Como assim o meu pai é espião? Como assim minha mãe matou uma pessoa hoje? Como assim o meu pai tá tentando impedir que uma guerra aconteça? É uma história muito leve, muito engraçada, cheia de coração e de uma criatividade tremenda. Se você não assistiu Spy Family, eu recomendo demais que você assista, porque confia em mim, você vai se apaixonar. Pessoal, você já assistiu Spy Family? Você ficou com vontade de ver depois desse meu vídeo? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo também, fechou? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipo Sem Foco. Valeu!